Olá, seja bem-vinda a mais um podcast, O Cuidando de Você. E hoje nós vamos abordar um tema bem importante, março, o mês lilás. O que é o mês lilás? É o mês da conscientização do câncer do colo do útero. É um CA de colo do útero, que é um câncer. E ele é sexualmente transmissível, que é o HPV. Hoje nós temos a vacinação na rede pública, que já tem para nossas crianças de 9 a 14 anos. Não só para as meninas, mas para os meninos também. Mas como é o mês das mulheres, mês lilás, então nós vamos estar abordando esse tema para a mulher, para você que está aí do outro lado. E hoje nós estamos com a nossa nutricionista Flávia, que vai estar abordando o porquê de uma nutricionista falando do CA, um câncer de colo do útero. Com relação à nutrição, o que a gente tem é de artigo científico mostrando que é importante o consumo de frutas, verduras e legumes, principalmente dos verdes escuros, amarelo, vermelho e laranja, porque eles são fontes de caroteno. Os carotenos, eles combatem os radicais livres que diminuem a imunidade do nosso corpo. Sim. Quando a gente está com a imunidade muito baixa, a gente fica mais susceptível a desenvolver o câncer. E quanto maior os níveis séricos de caroteno na nossa corrente sanguínea, né, maior a gente consegue prevenir mais o desenvolvimento de câncer de colo de útero. Os carotenos, eles são lipossolúveis. Isso quer dizer o quê? Que em meio gorduroso, né, em meio lipídico, eles têm melhor absorção. Então, por exemplo, o tomate ele tem licopeno, que é um dos carotenos que a gente tem, né? Quando a gente vai fazer um molho de tomate, por exemplo, é importante a gente colocar azeite de oliva, porque a gente consegue ter melhor absorção desse licopeno. Quando a gente vai comer um mamão, por exemplo, é legal a gente colocar nozes, por exemplo, porque a nozes, ela tem gordura, então a gente vai ter melhor absorção desse licopeno, porque também o mamão também tem licopeno, né? Então, é sempre legal a gente colocar uma fonte de gordura junto para ter melhor absorção desses nutrientes, né? Desse antioxidante, na verdade. E quais são os principais tipos de carotenos que a gente tem? São os beta-carotenos, o licopeno, a zeaxantina e a luteína. Então, a gente tem os beta-carotenos, que ele é caracterizado pela cor amarelo, vermelho e laranja. E a gente encontra nas frutas acerola, pêssego e abóbora. Depois a gente tem o licopeno. O licopeno, a gente vai encontrar ele no tomate, na goiaba vermelha e no mamão. Depois a gente tem a luteína. A luteína ela é caracterizada pela cor verde, então a gente vai encontrar ela no espinafre, na couve, no manjericão. Depois a gente vai ter a zeaxantina. A zeaxantina a gente vai encontrar, ela é caracterizada pela cor amarelo alaranjado e a gente vai encontrá-la na tangerina, na cenoura. Então, por isso que é importante a gente consumir um prato bem colorido, porque Sim. quanto mais colorido é esse prato, mais nutrientes e antioxidantes a gente tem. Então, por isso que é importante a gente consumir lá de 3 a 5 porções de fruta todos os dias. Mas aí, de frutas e legumes, né? Mas aí não adianta a gente consumir, tipo, 3 bananas, porque daí a gente não muda o nutriente. O importante é intercalar, né? Exatamente, porque daí a gente acaba não mudando o nutriente. Então, você vai consumir um tipo de nutriente o dia todo. Então, a gente precisa mudar os nutrientes que a gente consome. Então, uma alimentação, um prato sempre muito colorido. Porque quanto mais colorido, melhor são os nutrientes, né? Mais diversos são os nutrientes. Então, sempre uma alimentação muito colorida. Isso é bem importante, né? Você que está nos assistindo, para vocês verem que não é só a vacina também. Os legumes, as verduras. Então, assim, os dois casam em questão da prevenção contra o câncer, né? Por isso que nós, o Cuidando de Você, enfatizamos bastante. Consuma legumes, verduras, tenha uma vida saudável, pratique exercício.
Eu acho que assim, não só pensando na prevenção, né, Sim, com relação à alimentação, mas que nem você falou, faça a vacinação, use camisinha, porque a camisinha é um modo de prevenção, porque exatamente. como ela é uma doença sexualmente transmissível, Uhum. então usar a camisinha é um modo bem importante de prevenção. Sim. Consuma, né, os alimentos coloridos, tenha uma vida saudável, porque tudo isso ajuda na prevenção do desenvolvimento do câncer de colo de útero, né? E muitas vezes você pode estar se questionando, mas como? Como que eu sei? Como que dá para prevenir, né? Se você sente muita dor na pélvica, se você tem dor na relação sexual também, tem aquele sangramento anormal durante o seu período, né, de menstruação. Então, assim, isso são os sinais, são os alertas. Então, assim, você tem que ir em procura de um médico. Então, faça o seu preventivo. Você, mulher, faça o seu preventivo. Fique em dia e tenha uma saúde adequada. É isso mesmo. Acho que o recado, né, que a gente tinha para dar hoje era esse. Não só com relação à alimentação, mas como olhar a sua vida como um todo, né? Exatamente. Não só uma parte dela. Tem algo mais a estar instruindo quem está do outro lado? Não, eu acho que o nosso recado hoje era esse mesmo, assim, acho que cuidar de todas as partes, né, não olhar para uma só, então olhar como um todo mesmo a sua vida, porque eu acho que a gente tem que cuidar de cada partezinha dela, porque somando essas partezinhas a gente consegue cuidar de um todo e ter uma boa prevenção contra essa doença. E principalmente você, mulher que está do outro lado, que é uma vida corrida, é fora, é filho, é faculdade. Então, assim, muitas vezes a gente acaba deixando de se cuidar. Mas se cuide, tá? E eu quero agradecer a participação de você por este podcast e até o próximo. Muito obrigada!